Senhor Presidente Jorge Sampaio, Senhora Presidente Isabel Mota, Senhores Embaixadores, Senhores Presidentes Rui Vilar e Artur Santos Silva, Martin Essayan, representante da família, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Eu não podia deixar de dirigir 2 ou 3 palavras, em primeiro lugar, para saudar a iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian, uma iniciativa múltipla a de celebrar os 150 anos de Calouste Gulbenkian, a de tomar a decisão da elaboração de uma biografia agora acabada de lançar, retratando o homem e a obra, e de incluir ao longo dos próximos meses todo um leque de atividades culturais que, por um lado, homenageiam Calouste Gulbenkian e, por outro lado, como que projetam aquilo que foi a excepcionalidade da sua vida. A minha segunda palavra é precisamente para evocar Calouste Gulbenkian e agradecer-lhe, mesmo para além da sua eventual intenção. Evocar o gênio que foi. Um gênio multiforme, não um gênio concentrado num domínio, numa área específica, mas um gênio diversificado. Diversificado no espaço, no tempo e na riqueza das suas predileções. É muito raro encontrar um gênio assim, que vai dos negócios à arte, que vai do Oriente ao Ocidente, que atravessa períodos históricos completamente diferentes, deixando um traço singular e único. E depois agradecer-lhe, nós em direito dizemos o que foi préter-intencional, quer dizer, para além da intenção, agradecer-lhe aquilo que foi a decisão de, em certo momento da sua vida, ficar aqui entre nós, em Portugal. Poderia não ter sido assim. Sendo um homem do universo, poderia ter vivido em qualquer ponto do universo. Fixou-se em Portugal. O seu espírito atravessava fronteiras, mas fisicamente aqui ficou. E acabou porque pensava, porventura, poder viver mais tempo e ter outros horizontes, por nada fazer que tornasse impossível a fundação que acabou por ser instituída e por se afirmar como se afirmou. Haverá duradouramente uma discussão fascinante sobre até que ponto isso constituiu ou não a verdadeira intenção de Calouste Gulbenkian. Mas é aquele debate a que nós assistimos quando olhamos para a história, e eu muitas vezes tenho perguntado o que seria Portugal se em 1383, 85 não tivesse afirmado a sua independência em relação ao vizinho poderoso. Não haveria o Brasil, não haveria os países da língua portuguesa que existiram, não haveria Camões, não haveria Pessoa, haveria outras realidades. É um pouco o que eu senti sempre ao olhar para a Fundação Calouste Gulbenkian. O debate eterno entre o que foi e o que teria sido se o caminho tivesse sido outro. Se Calouste Gulbenkian tivesse andado por outras paragens, se tivesse morrido mais tarde, se tivesse decidido algo em contrário daquilo que foi feito. E a minha terceira palavra corresponde
a um outro fascínio da minha vida. Sou colecionador de livros antigos, mas também de documentos. E por isso me ocupei com a descoberta da pré-história da Fundação. E tenho, aliás, em minha posse documentos ainda inéditos sobre isso. Mas este livro, contando uma versão diversa da versão tradicionalmente apresentada, o que é enriquecedor, este livro confirma um ponto que para mim era óbvio, que havia duas visões sobre a futura Fundação. A visão de Lord Radcliffe e a visão do Estado português e de Azeredo Perdigão. E que houve um interessantíssimo e razoavelmente intenso debate de ideias e de posições entre Lord Radcliffe e José de Azeredo Perdigão. Debate que em parte era jurídico, sobre a maioria da administração, ou sobre a aplicação de fundos em Portugal, ou sobre a estratégia da Fundação. Mas que verdadeiramente era mais do que jurídico, era um debate de substância, era um debate de visão acerca da Fundação. E quando se fala no debate entre, de um lado, Lord Radcliffe e do outro lado, José de Azeredo Perdigão, para sermos justos, deveríamos dizer, de um lado, Lord Radcliffe e do outro lado, o Estado português. Porque é evidente para quem acompanhou documentalmente esta matéria que o então Presidente do Conselho de Ministros seguiu ponto por ponto esse debate e que o seu Ministro da Presidência de então seguiu ponto por ponto esse debate e que José de Azeredo Perdigão seguiu ponto por ponto esse debate. O que torna fascinante, não apenas do ponto de vista intelectual, mas político, a gênese da Fundação. É verdadeiramente fascinante. Na documentação inédita que tenho, da autoria do então Presidente do Conselho de Ministros, há a descrição do que ele pensava como o destino da Fundação, a moeda em que devia ser feita a aplicação dos seus recursos financeiros, as finalidades concretas a prosseguir, e era dirigida a um dos administradores portugueses que não chegou a ser, porque entretanto morreu, o anterior embaixador na Grã-Bretanha, Hermínio Monteiro. E este livro, com uma interpretação diversa e em vários pontos oposta da interpretação que conhecíamos, confirma o aceso deste debate, que culminou na vitória de uma das linhas. E a vitória dessa linha conduziu a que a Fundação tivesse um determinado presidente, tivesse uma determinada composição na administração, tivesse determinados estatutos e tivesse uma existência que nós conhecemos até hoje. Só queria acrescentar mais duas palavras. A primeira palavra para dizer que, olhando para a Fundação, já não agora o cidadão, mas o Presidente da República, só pode ficar grato por ela ter ficado tão internacional, mas ao mesmo tempo tão portuguesa como ficou. Internacional porque o seu inspirador era um homem do mundo. Internacional pelo significado que foi tendo sempre no mundo. Mas portuguesa porque mudou a face de Portugal ao longo de décadas.
abriu Portugal nos anos 50 e 60 e 70 e 80 e 90 e no novo século a novas realidades. Na educação, na ciência, na cultura, no cosmopolitismo, nas relações internacionais, na visão da própria filantropia, em tantos domínios. E essa gratidão não prescreve. Mas juntaria uma gratidão que tem que ser hoje expressa à família Essayane, aos descendentes do Gulbenkian. Se eles não têm continuado na administração da Gulbenkian, a Gulbenkian não teria tido uma legitimação familiar tão forte como teve. Não sei se o fizeram sempre de bom grado. Não sei se tiveram sempre o mesmo entusiasmo e a mesma alegria que nós, portugueses, tivemos ao longo destas décadas. Mas estiveram sempre presentes. Michael Essayane, Martin Essayane. E a sua presença é a presença que certifica, que legitima, da ótica de Calouste Gulbenkian, aquilo que de alguma maneira nós também celebramos hoje. E por isso, como Presidente da República de Portugal, lhes queria agradecer por terem estado sempre presentes e continuarem presentes numa fundação tão importante para o mundo, mas tão importante também para Portugal.